Olá, realistas, tudo bem? Vamos para mais uma pergunta daqui do canal. Narcisistas são loucos? Será, gente? Vamos tentar responder aqui. Pessoal, na verdade, os narcisistas são loucos moralmente, vamos dizer assim, né? Porque nós achamos que o louco é aquela pessoa que vai nos atacar. É o exemplo, né? A gente tá passando na rua, a pessoa nos ataca, né? Ou a gente acha que vai nos atacar. Não é assim. O narcisista, ele passa por dilemas morais. Ou seja, na sua forma de ser, ele é imoral, né? Ele escolhe a imoralidade, ele escolhe ir na contramão das regras da sociedade. Ele cria suas próprias regras, ele cria sua própria máscara. Ele cria seu próprio sistema de funcionamento. O que é basicamente a moral? Vamos dar um exemplo. Você está em guerra, né? Você é um soldado, você está em guerra. Você, em prol do seu país, é legal, ou seja, está ali legitimado perante a lei que você pode matar em prol do seu país, porque você está em guerra e você é soldado. Esse é o exemplo que nós estamos dando. Então, moralmente, aquilo é certo. Mas quando a guerra acaba, cessa-se a guerra, cessou os conflitos. Você não continua matando as pessoas, você não continua liquidando as pessoas, você não continua fazendo mal àquelas pessoas no sentido de propósitos de guerra. Então, moralmente, você sabe que aquilo foi rompido, que houve uma ruptura, que cessou, que acabou ali, né, toda a legitimidade de guerra, então você cessa. Já o narcisista, em comparação a isso, né, para a gente poder ilustrar de uma forma bem bacana, bem fácil, ele continua fazendo mal a essas pessoas, continua matando essas pessoas, entendeu? Em prol do seu sistema imoral, né, em prol do seu dilema moral, né? Daquilo que ele acha que é certo, daquilo que ela acha que é certo, né? Então não cessa ali baseado no limite do outro, né? De que não é mais período de guerra, um exemplo, continua, né, nesse dilema imoral, né? Nessa anomalia, nessa sangria, como você quiser chamar, né? Essa loucura moral. Então, a pessoa que está em transtorno de personalidade narcisista, ele está em desordem, né? Há coisas alteradas ali dentro dele, né? Os seus valores, principalmente, estão alterados dentro dele, porque ele cria uma face, né? Ele cria uma máscara cheio de mentiras para que ele se beneficie. Então, os seus valores são alterados, os seus valores não tem nada a ver, não coadunam com os valores da sociedade, apenas coadunam com ele mesmo, com aquilo que ele pensa, aquilo que ele acha. Tanto é que uma das coisas que não permite que um narcisista mude, é que ele acredita, partindo do senso de grandiosidade dele, que é o núcleo, né, desse transtorno, ele acredita que ele tem benefícios, né, ele consegue tirar coisas das pessoas sendo dessa forma. Então veja que há uma desordem mesmo moral. Então é louco moralmente. Então são loucos imorais, né? Mas não louco de rasgar dinheiro, jamais. Até porque narcisistas amam dinheiro, vamos dizer assim, né? Então loucos, vamos dizer que nós somos todos loucos, vamos dizer assim, né? Porque Freud dizia que todos nós somos neuróticos. Em qual sentido? Vou ilustrar um outro sentido para vocês entenderem, básico assim. Uma mãe que deixou o filho ir na balada, né? A mãe, ela começa a ficar preocupada porque dá 2 horas, dá 4 horas da manhã, o filho não aparece. Então a mãe vai à loucura, vai à neurose. Em qual sentido? Começa a cogitar. Será que o meu filho morreu porque ele está demorando? Será que aconteceu alguma coisa? Será que raptaram ele? Será que isso? Será que aquilo? Então começa a cogitar, começa a entrar numa loucura, começa, né, a entrar no processo de neurose ali, né? Então todos nós somos neuróticos nesse ponto. Então quer dizer, nós vamos e voltamos, né? Porque a gente cogita, a gente pensa, a gente constrói hipóteses, tá entendendo? O que difere da gente dos narcisistas, nessa loucura imoral,
é que eles não são neuróticos ao ponto deles irem e voltarem para a realidade, não. Eles criam uma realidade muito estranha, tanto é que eles pensam, como eles planejam mal contra as pessoas, eles acreditam que todos estão pensando mal dele, tramando contra ele, ele inveja todo mundo, ele acha que todo mundo inveja ele. Então veja que todos nós somos neuróticos, segundo Freud, né? Que nós vamos, cogitamos e voltamos, porque isso é um processo contínuo e saudável do mecanismo, né, do psiquismo. Mas o narcisista não, ele não vai, ele não volta, ele fica aí ruminando naquela neurose, né? Então, embora nós falamos que o narcisista ele é um louco imoral, porque ele vai contramão aos valores da sociedade, e também porque ele é um neurótico mesmo, né? Ele bate ali naquela tecla e não há quem tire da cabeça dele, né? E aí ele vai vivendo de uma forma muito inconsciente o tempo todo, embora ele seja muito racional, muito inteligente, mas ele vai vivendo muito de forma inconsciente. Em qual sentido? Que eu quero adentrar aqui com vocês também. Um outro exemplo também para ilustrar. Quando um terrorista ele consegue de fato matar outra pessoa com tanta frieza, é porque no sistema dele de valores, ele acredita que aquilo é o certo. Então ele meio que cria um rótulo em cima daquelas pessoas, que aquelas pessoas não prestam, que aquele tipo de gente tem que morrer. Estão entendendo? Ele cria para que ele consiga viver, para que ele consiga fazer aquelas coisas de forma inconsciente. Porque se a gente levar mesmo para o consciente, começar a racionalizar, a gente vai ver que não é bem assim, né? Que todos têm direito à cultura, todos têm direito a serem diferentes. Estão entendendo? Então, o narcisista, ele é bem assim, ele é bem neurótico nesse sentido também de viver de forma bem inconsciente, né? Ele cria um rótulo ali e pronto, acabou, né? Ele fecha ali que aquela pessoa é merecedora de desfalque, é merecedora de desfeita, é merecedora de manipulação e não há quem tire da cabeça dele. Então veja que é nesse sentido que ele é um louco, tá certo? Beijo, espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Fiquem com Deus, fique aqui sempre com a gente, né? E compartilhe, comente, deixe o seu recado, deixe o seu comentário, curte para que o YouTube reconheça que essa plataforma de alguma forma, né, consegue tocar o mundo de alguém, né, consegue ajudar alguém, e assim como você foi ajudado um dia, eu também vamos ajudar as outras pessoas, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e meu muito obrigada. Tchau!